Seria, no caso, sei, com relação ao treinador. Se o treinador gosta, né? Um time dessa democracia toda. Um time que chegou para a Série D. Aí tá numa. O outro assunto que você falar, essa questão de confusão, era sobre o assunto que eu quero dizer é o seguinte: que todas as denúncias de truculência, de abuso de autoridade, que essas denúncias sejam apuradas, devidamente apuradas por quem tem direito, não é? Pelos competentes, pelas autoridades competentes, que isso pela corregedoria da Polícia Militar. Exatamente. Houve abuso? Houve. Houve truculência? Houve. Que aconteçam as punições. Chega da gente também passar manteiga na cara do gato e querer, não é? Porque a gente aqui, eu não vou me meter nessa história. Repito, que tudo isso seja devidamente apurado, se houve truculência, se houve abuso de autoridade, tudo isso seja apurado e que aqueles que foram envolvidos nessa história toda que sejam punidos. Sim, porque a gente não pode admitir a violência de parte nenhuma. Sim. E eu espero que um dia a gente possa viver um período que a gente não noticie mais fatos iguais a isso. Não é verdade? Porque, infelizmente, isso depõe contra o futebol, que é um espetáculo maravilhoso de um país que já foi o melhor do mundo, não é? E que hoje está do jeito que está, porque infelizmente tem coisas que ficam por debaixo do tapete, não é? Então que tudo isso seja apurado e que as punições aconteçam, para que não haja mais, porque porque torcida Y, torcida X, torcida A, torcida B é de maloqueiro. Não é isso, não existe isso. Existem pessoas que vão pro estádio torcer pelo futebol. Se está infiltrado um ou dois, aí você observa, mas você não pode cometer absurdos contra uma comunidade porque você julga ser ela você já julga de forma antecipada. Eu disse aqui que não iria me meter, apenas espero que todas as investigações sejam feitas e quem tiver culpa no cartório que pague. É isso que eu estou falando, Guimarães. É uma situação que precisa ser investigada. A Corregedoria da Polícia Militar vai investigar, os órgãos competentes vão investigar. Será que realmente houve truculência? Pelas imagens? Será que? Absurdamente. Não, entenda. É isso que eu estou dizendo. Mas se eu disser assim, houve, aí eu vou estar pré-julgando, eu vou estar dando uma então, opinião. Deixa quem quiser julgar, não é? Exatamente. O que eu quero dizer é o seguinte: existem os órgãos competentes para isso. Será que houve truculência? Não houve. Enfim, não somos nós que vamos julgar aqui. E nem tampouco somos nós que vamos decidir. Então a gente tem que esperar para ver o que aconteceu. Inclusive é notícia, né? Tá aí nos sites, um dos motoristas de um dos ônibus que carregavam torcedores do Asa acabou sendo preso justamente por conta dessa situação aí. Outra situação, inclusive, o CRB chegou a divulgar nota com relação aos banheiros lá no estádio Rei Pelé, né? Mulheres, crianças, homens, tudo utilizando o mesmo ambiente para poder fazer as suas necessidades. O CRB em nota diz que é uma empresa que presta serviço para ele nesse tipo de situação e não esclareceu muito bem com relação a essas questões. O que não justifica por parte do Clube de Regatas Brasil. Não justifica você pegar uma torcida e colocar um banheiro para homem, mulher e menino. Isso. Teria que ter um banheiro masculino, banheiro feminino. Tem que notificar o CRB. O CRB também. Da mesma forma que a federação notificou o Penedense no primeiro jogo do campeonato na abertura, porque no espaço destinado para os torcedores do CRB não tinham banheiros e nem o bar para consumo do torcedor, a federação também tem que apurar isso e denunciar o Clube de Regatas Brasil. Porque você pode dizer, mas a gente tem uma empresa que cuida disso. Não, quem promove a festa é você. Sim, e foi a direção do CRB e foi a direção do CRB que escolheu aquele local. Porque se eu promovo uma festa, a torcida do Asa. Eu promovo uma festa. Se bota o contrato a empresa do Jânio Barbosa para tomar conta. Aí o Jânio Barbosa com a empresa dele comete uma irregularidade. O responsável sou eu, meu irmão. Sim, é isso que eu estou dizendo. E foi o CRB que escolheu aquele local, não foi a empresa. Exatamente. Foi o CRB que escolheu aquele local. Inclusive, outra questão que consta na nota do CRB divulgada. No regulamento diz que a capacidade máxima que for liberada para o jogo tem que ter pelo menos 10% dos ingressos para a torcida visitante. E a nota do CRB diz que o time do CRB ficou aguardando que o Asa solicitasse a carga de ingressos.
E por isso que cedeu apenas a metade. A metade e não utilizou a questão da área completa. Que era em cima e embaixo. Utilizou apenas a parte de baixo. Cobrando o valor, claro. Cobrou porque o valor. são os dirigentes que ficaram na parte do Asa. Mas tinha torcedores do Asa na parte de cima da arquibancada. Mas ali foi só a diretoria. Não, a partir do momento. Não, eu vi alguns torcedores também. É só você pegar as imagens aí. Não, mas a parte que tá a torcida maior do Asa embaixo, em cima, não tem ninguém. Só o lado bem embaixo mesmo do placar, em outro local que sim, eu concordo. Lá. Eu concordo. O que eu quero dizer é o seguinte. Se isso realmente aconteceu, foi mais um erro de comunicação. E como não houve essa solicitação, aí o CRB, claro, tem segundo ele aqui, foi uma quantidade de horas antes, né? 48, se eu não estou enganado. E devido a essa não solicitação por parte do Asa, aí eles ampliaram para a torcida. E sobre essa questão aí, o Rogério Siqueira levantou esse assunto aqui no programa. Quando ele esteve presente, ele disse o seguinte: essa questão de 10%. Destinado ao visitante, isso só até 48 horas antes. Ele falou aqui. Aí o CRB quando o jogo foi em Arapiraca. Como o Asa até 48 horas antes do jogo. Como o Rogério falou isso aqui. Como o Asa não segundo a nota do CRB, não solicitou essa carga de 10% com antecedência, aí a diretoria do CRB reposicionou, né? Aumentou o local para a capacidade do torcida do CRB e alterou para que a torcida do Asa fosse reposicionada naquela arquibancada baixa. Mas o valor, claro, a única questão certa aí foi cobrado 40 inteiro e R$20 meia.